Estatura mediana. Magra é ele. Olá, meus amados, a paz de Cristo a todos vocês. Estamos aqui neste momento começando mais esta live e especialmente fazer aqui um elogio a todas as mães do Brasil e também, evidentemente, do Facebook, faz parte da nossa página. Gostaria de trazer neste momento uma mensagem de Deus para você, minha amada irmã, meu amado irmão, que certamente está precisando aí ouvir uma palavra nesse dia tão importante. Hoje é o Dia das Mães, comemorado em todo o Brasil. Muitas lembranças me restam na memória de muitas atitudes tomadas pela minha mãe na luta pela sobrevivência e para garantir o papar dos filhos, o quanto ela sofreu, quanto ela lutou para trazer o pão de cada dia, trazer as roupas para a gente se vestir, né? Muitas vezes ela desmanchava a calça do pai para fazer calção para nós, os meninos. A mãe é aquela mulher que ela faz o impossível para prover o básico no seu lar. Então eu tenho recordações de minha mãe muito profundas. Foi uma heroína, foi uma desbravadora, foi uma mulher de muito sofrimento, porque nós éramos pobres, e sou até hoje. Porém, nós passamos uma fase da nossa vida que muitas vezes nós não tínhamos nem a janta e dormíamos depois de tomar um simples café com bolacha de coco ou uma bolacha fofa. Minha mãe cansou de chegar em casa, saía depois do trabalho, depois do seu serviço, ela saía para trabalhar na casa de uma pessoa e outra, fazendo umas extras, e trazia alimento, trazia alguma coisa para os filhos terem o que comer, e assim a vida ia seguindo. Tudo isso fica na minha memória. Minha mãe, uma ocasião, o meu pai comprou 1 quilo de carne do sol e ele partiu no meio e disse: eu vou para a roça, vou ficar 30 dias na roça. 1 quilo de carne e farinha seca, alguns feijões. Não era pacote como hoje, naquela época se vendia na concha. E ele deixou alguns poucos de feijão e arroz, e 1 quilo de carne ele cortou no meio. Um pedaço ele levou para o serviço para passar 30 dias com meio quilo de carne, e meio quilo ele deixou para minha mãe passar 30 dias com 3 filhos.
o Davi, que já está em saudosa memória, o José, que já está em saudosa memória, e eu. Eu lembro-me que a minha mãe fritava com azeite ou jogava uma banha ali para fritar aquela carne. Eu lembro como hoje. Ela dava para nós, ela mandava a gente sentar no chão. A nossa casa era de taipa, chão batido, e ela mandava a gente sentar num canto da parede de barro, ali aquela parede tosca. E a gente sentava alegre, feliz. E eu sentava ali, pegava a colher e ficava batendo no prato, depois levava na boca, ansioso para jantar. E ela botava aquele feijão, aquele arrozinho, misturava na farinha, e aí ela colocava 3 pedacinhos de carne para cada um. 3 para mim, 3 para o Davi, 3 para o Zé. E a gente comia meio brabo, que a criança não entende, mas a gente comia aquilo ali e ia dormir. Colchão, era um colchão de capim seco. A noite furava a gente, aquela agonia. A vida da gente foi assim na infância. Mas ela fazia de tudo. Ela dava salto de gigante para que a gente não viesse a chorar de fome ou de qualquer outra calamidade. Por isso, mãe, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para você nessa live com o seguinte tema: uma mãe com uma difícil prova de fé. Uma mãe mencionada nas Escrituras que passou por uma experiência muito drástica. Foram anos, talvez 12 anos, de lutas, de correria para os postinhos de saúde, para talvez os profetas orarem, talvez não. Porém, esta mãe tinha uma filha possessa por um espírito maligno. E ela tinha também algumas barreiras raciais, porque entre o povo judeu e os povos samaritanos, sírios, vizinhos, não tinham afinidades, não tinham comunhão, não se relacionavam, porque o povo judeu, depois do cativeiro, tornou um povo muito orgulhoso, muito hostil, muito difícil de relacionamento. No princípio, foi uma coisa muito boa, quando o farisaísmo nasceu em Israel, logo depois do cativeiro. Porém, esse movimento judaico de viver uma vida isolada do mundo, apenas para Yahvé, terminou num judaísmo desenfreado, num sincretismo religioso, terminou numa verdadeira religião hipócrita, que foi duramente criticada por Jesus Cristo. Nesse contexto, meu irmão, meu amigo, aparece no cenário bíblico uma mãe desesperada. Essa menina viveu uma infância inteira sob o controle de Satanás, sob
a pressão diabólica, de tal maneira que os pais, ou talvez o pai, não demonstrava tanto interesse pela restauração da filha. Talvez ele via na menina um caso esquecido, um caso insolúvel, um caso perdido. Uma menina, desde o nascimento, com manifestações esquisitas, diabólicas, presa por Satanás. Para que presta uma pessoa escravizada pelo diabo? Simplesmente para ser servido de cavalo do diabo. Mas Deus não fez o ser humano para esse estilo de vida. Deus fez o homem e Deus deu ao homem dignidade, livre-arbítrio, inteligência. Deus deu ao homem domínio próprio. Deus deu ao homem uma série de virtudes que trabalham o seu caráter de tal forma que eram para eles viverem em sociedade, compartilhando amor, compartilhando coisas boas, bons relacionamentos, e o mundo seria um paraíso, seria melhor. Porém, o pecado entrou na natureza humana e trouxe todo tipo de desgraças e mergulhou o homem no lamaçal de iniquidade, de egoísmo, de tudo que não presta. E quando Jesus chegou na Judéia, na Galileia, quando Jesus veio à terra, que iniciou o seu ministério, ele deparou-se com uma sociedade mergulhada na hipocrisia, no pecado, na avareza, no amor a si mesmo, de tal forma que as pessoas sofriam e os israelitas, mesmo da classe sacerdotal, não tinham o menor apreço pelas pessoas mais favorecidas, mais sofridas. Pelo contrário, o povo de Israel, que deveria ser a luz, que deveria ser o porta-voz de Deus para levar solução, alegria para aquela comunidade, terminou sendo inimigos ferrenhos, preconceituosos, e o povo então sofria demais. Mas graças a Deus, aparece no cenário mundial um homem chamado Jesus. Aonde Jesus está, a alegria, a paz, o contentamento é presente. Pois aonde Jesus está, dispensa fortunas, dispensa vestes esplendorosas, dispensa as melhores iguarias, as melhores bebidas. Aonde Jesus está, ainda que seja uma choupana, ainda que seja uma casinha de sapé lá nos Cofundó, a alegria paira nesta família. Porque Jesus é alegria, Jesus é esperança, Jesus é a paz que o mundo tanto precisa. O texto que nós vamos ler está em Mateus, no capítulo de número 15,
versículo 21 ao 28. Eu não vou ler o texto, porém, iremos aqui falar sobre os detalhes desta passagem bíblica. Minha cara irmã, meu caro amigo, minha cara amiga, minha cara mamãe que está do outro lado, para que você possa receber a bênção de Deus através desta mensagem, ok? Muito bem. Uma mãe com uma difícil prova de fé. Queridos, no livro de Mateus, capítulo de número 15, nós aprendemos, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, ele não olha para as raças, para as origens das pessoas, porém, ele olha para a sua fé. A fé é uma ferramenta que move os céus. Eu digo a fé bíblica, a fé em Deus. Se você colocar Jesus no comando da sua vida, não se preocupe com o dia de amanhã, porque Deus cuida dos seus, Deus cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Em primeiro lugar, nós vimos aqui, queridos, uma mãe que demonstrava muito amor, mas também muito sofrimento. Palavra de Deus, no capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Isto é, Jesus saiu das cercanias de Israel e foi para o estrangeiro, para uma raça não judia, para um povo não hebreu. Porém, Jesus não tinha barreira racial para demonstrar o amor, para demonstrar a graça de Deus trazida por ele ao coração das pessoas. E a mulher cirofenícia, ela era uma pessoa, uma mulher não judia. E essa mulher demonstrou amor à sua filha desde quando nasceu. Qual a mãe que vai odiar um filho a partir do nascimento? Nenhuma. Quando ela embalou no seu braço e deu de mamar aquela menina, e quando aquela menina começou a manifestar alguns movimentos estranhos, ela percebeu que tinha algo anormal. E quando aquela criança foi crescendo, formando seu perfil, ela então percebeu que um espírito maligno possuía o corpo daquela menina. A sociedade desprezou a menina. Os vizinhos desprezaram a menina. Mas a mãe, não. A mãe via na filha um futuro benéfico. A mãe via na filha capacidade para cuidar, para preservar, para amar, para estudar, para se profissionalizar, para ser alguém de influência na sociedade onde ela estava
inserida. Então a mãe demonstrou amor, não abandonou, não odiou a filha, apesar de conviver com aquela menina dentro de casa, endemoniada completamente. Quem sabe a menina ficava trancada em um quarto ou amarrada. A cena não era das melhores. Porém, quando o amor entra em ação, quando o amor batalha, quando o amor vai à guerra, vai à luta, o amor vence. O amor não tem barreira. O amor de uma mãe é mais forte que o gigante. O amor de uma mãe é mais forte do que as críticas, do que as oposições raciais. E aquela mãe, ela amou a filha e tinha algo muito mais precioso no âmago da alma daquela mãe. Ela tinha fé. Ela sabia que um dia a sua história mudaria. Como Jesus Cristo é onisciente, Jesus Cristo, no dia de evangelismo, ele então parte de Israel e ele vai justamente para as terras de Tiro e de Sidom. Queridos irmãos e amigos, e ali, nesse momento, esta mãe que demonstrou amor, embora tão sofredora, entre todos os povos, queridos, o amor de mãe é capaz de qualquer sacrifício. Isto esta mãe demonstrou. Esta mãe foi à luta. Esta mãe sabia que um dia o quadro da sua vida mudaria. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus passava por aquele lugar, a palavra diz: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Queridos e queridas, era distribuída das promessas para o povo de Deus. Uma mãe dessa natureza, sua fé chamou a atenção de Jesus Cristo. A sua fé tocou o coração do Filho de Deus. A sua persistência levou a aproximar-se de Jesus Cristo e obter os seus objetivos. Sua persistência, ela não desistiu. Ela foi uma mulher de profunda abnegação. Ela permitiu ser comparada. Nós vamos meditar aqui nesse texto nos mínimos detalhes. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que Jesus Cristo começou a desenvolver um trabalho evangelístico e ela soube. E a Bíblia diz que ela saiu, apareceu naquelas cercanias. Isto diz que aquela mulher, ela tinha muitas vezes vergonha de sair com a filha. Na verdade, ela não tinha nem como sair com a filha. Uma menina, uma criatura endemoniada. Então, aquela mulher, ela era desprezada pelas pessoas porque ela não tinha um lugar na sociedade, ela não tinha um lugar na multidão que acompanhava Cristo e simplesmente ela apareceu naquelas cercanias. Só que quando aquela mulher ouviu a voz, quando aquela mulher ouviu a notícia de que Jesus de Israel estava
passando por ali. Aquela mulher, então, ela usou a arma do clamor, a arma do reconhecimento, e foi em busca da sua bênção, da sua vitória. A palavra de Deus diz assim: saindo daquelas cercanias, ela clamou. Aqui está o primeiro objetivo, o primeiro propósito, a primeira ferramenta de alguém que se aproxima de Deus para buscar a sua graça. Aquela mulher não levou dízimo, aquela mulher não levou dinheiro em um alforje ou num bornal de tecido. Aquela mulher levou simplesmente o clamor. E através do clamor a Deus, ela levou também o reconhecimento. Ela não disse, "Oh, Jesus de Israel, oh Cristo de Israel", não. Ela disse, "Senhor". O termo Senhor é o equivalente a Yahvé, a Deus, o único Senhor nos céus e na terra. Sendo ela uma estrangeira, sendo ela uma mulher de Tiro e Sidom, uma Ciro-fenícia, ela sabia que aquele nazareno, aquele jovem que caminhava entre os discípulos e a multidão, era mais do que um filho de Israel. Era mais do que simplesmente um profeta da Galileia. Era mais do que simplesmente um homem, um profeta, um ungido. Era mais do que um curandeiro. Ele era o Senhor. E diz a Bíblia que também, além de usar o clamor, ela usou o conhecimento, falando o seguinte: filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão que denota que Jesus Cristo não era apenas um homem que tinha em sua natureza o poder de curar, de fazer milagres. Porém, era o homem profetizado nas profecias messiânicas, nos Salmos, em Isaías, nos profetas, em todo o contexto bíblico. Davi era um termo que denotava que Jesus Cristo era o Filho de Deus prometido ao mundo como Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado, como aquele que sara, como aquele que conforta, como aquele que restaura o mais desgraçado pecador. E a mulher diz: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela clama pelo socorro, pela misericórdia, ela se coloca no lugar da sua filha. A verdadeira mãe é aquela que ama ao ponto de dar a sua própria vida pelo filho, pela filha. Esta mãe, ela foi em busca de uma vitória para uma segunda pessoa. Ela não foi em busca de vitória para si mesma. Ela foi uma mulher sofredora. Ela poderia dizer: Senhor, dai-me alívio, vivo triste, minha situação é lamentável. Pelo contrário, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho uma filha em casa, possessa por espíritos demoníacos, e o Senhor pode me dar a vitória.
Mas neste momento, queridos, ele não lhe respondeu palavra. Jesus Cristo, ele fez uma ação que levou aquela mulher a demonstrar para a multidão o seu verdadeiro amor e fé em Jesus Cristo. Ele disse então, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede esta mulher, ela vem gritando atrás de nós. O amor de uma mãe é mais forte do que a concepção de ministros religiosos. O amor de uma mãe é mais forte do que a ideologia dos próprios discípulos de Jesus Cristo. Eles só conseguiam ver simplesmente uma mulher aos gritos. Eles só conseguiam ver uma estrangeira, quem sabe atrapalhando a caravana, atrapalhando a concentração de Jesus Cristo, atrapalhando o processo da caravana. Os discípulos não viu mais além do que olhares naturais. Mas Jesus olhava com olhar espiritual. Jesus olhava com olhar divino. E diz a Bíblia, no versículo de número 23, e os seus discípulos chegando ao pé dele, glória seja dado ao nome do Senhor. E chegando ao pé dele, naquele momento, rogaram-lhe dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Queridos irmãos, que situação, que tristeza para aqueles que deveriam estarem demonstrando o amor, demonstrando a paz, demonstrando a graça, demonstrando a satisfação. Pelo contrário, eles estavam irritados com aquela mulher. Eu gostaria de pedir a você, se esta live está sendo ouvida, que vocês me dessem aí um toque, porque eu estou tendo um problema de transmissão aqui no meu aparelho. Por favor, meus irmãos. Glória a Deus. Então, queridos, muito bem, no versículo de número 24, ele respondeu, disse ao crítico, aos camaradas que queriam tirar aquela mulher do caminho da vitória, que queriam tirar aquela mulher do caminho da graça, do caminho da cura divina. Jesus disse então, ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegando aquela mulher, dado a dificuldade, ela conseguiu chegar aos pés de Jesus. Uma verdadeira mãe é humilde, uma mãe de guerra que vai à luta, é uma mãe adoradora. E quando se chega aos pés de Jesus Cristo, uma pessoa se transforma. Jamais esta pessoa é a mesma. E aqui, queridos, diz a Bíblia, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos irmãos, é muito importante o processo de se chegar a Deus. Que tristeza nos dias atuais. Quantas pessoas que buscam apenas seus interesses pessoais, buscam condições financeiras melhores, buscam um estilo de vida melhor,
Que contraste com o verdadeiro sentido da adoração bíblica. Essa mulher, ela não se lembrava, ela não se preocupava com condições financeiras, com vida de gala, com vida esplendorosa no mundo conterrâneo, no mundo terrenal. Ela se preocupava em adorar. E quando ela chegou próximo de Jesus, diz a Bíblia que ela começou a demonstrar uma atitude de adoradora. E quando ela começou a adorar o Senhor, socorre-me, Senhor. Ela estava dizendo, tu és o Deus prometido nas Escrituras. Como é interessante quando alguém reconhece o verdadeiro sentido do ministério de Jesus Cristo, desde a sua vinda à terra até o presente momento que estou falando com você. Jesus continua o mesmo, seu ministério continua o mesmo. Infelizmente, muitos falsos profetas tentam obstruir o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido de um refúgio que dá segurança, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, porém, então, demonstrou uma atitude que aparentemente, olhando no aspecto humano, a gente percebe que parece que Jesus não deu importância para aquela mulher, mas pelo contrário, Jesus queria mostrar para os discípulos, os aprendizados ali, os alunos, como se deve amar a Deus. Israel pregava tanto amor a Deus, Israel pregava tanto boas obras, Israel pregava tanto a Torá, mas não vivia nada, não praticava nada, nem mesmo os próprios discípulos guardavam algum mandamento. Se guardavam por puro motivos raciais egoístas. Porém ali, Jesus deixou que através daquela mulher, seus discípulos pudessem aprender o que é adoração, o que é se chegar a Deus de verdade, o que é buscar a verdadeira segurança. E diz a Bíblia que ela chegando disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Nesse momento, tudo para. O silêncio é mortal. Até os corações param de palpitar, param de bater. O silêncio é ouvido. E Jesus, então, ao declarar-se dessa forma para aquela mulher, os discípulos, quem sabe, em seus corações pensavam, agora, com uma dessa, ela vai embora. Com uma dessa, ela vai abandonar, ela vai sair, ela vai deixar-nos em paz. Porém, para surpreender aos próprios discípulos, para surpreender a própria multidão e até mesmo a natureza, o coração de Jesus, aquela mulher abre a sua boca e diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uma mãe, ela é capaz do impossível para que o filho sorria, para que o lar funcione, para que a paz permaneça no contexto da sua família. Uma verdadeira mãe não desiste fácil, mesmo aparentemente menosprezada. Mas eu vou lhe explicar que Jesus não foi grosseiro.
Jesus não foi mal educado. Jesus não foi duro com ela. Pelo contrário, os discípulos ficaram, quem sabe, envergonhados. Se tivéssemos uma fita de vídeo gravada à cara dos discípulos, naquele momento, a gente ia ver inveja em um, desprezo no outro, um sorriso meio torto em outros. Sabe por quê? Porque Jesus demonstrou um pai, um indivíduo de um carinho extremo. Quando Jesus disse assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O termo cachorrinhos, no diminutivo, implica uma imagem de carinho, como uma criança que cria uma ovelha desde o início. Uma ovelha criada dentro da família, como se fosse uma pessoa da família. O carinho com aquele animal é extremo. Jesus não mencionou aqui, por exemplo, um pitbull. Claro, não existia. Um cachorro policial, um fila, um cachorro desses que são ferozes, que são bravos, que matam, que dilacera a vítima ou a presa. Pelo contrário, Jesus citou aqui um cachorrinho doméstico, peludo ou um pudo. Se gastam milhões com cachorrinhos, as madames gastam milhões com seus cachorrinhos de estimação. Uma mulher gastou em São Paulo mais de 3 milhões com seu cachorrinho. Quando Jesus usa esse termo, Jesus usa um termo dizendo que essa mulher, ela foi comparada a um objeto, a uma vida de estimação, digna de observação, digna de investir nela. Ela diz: não é bom pegar dos pães dos filhos, lançá-lo aos cachorrinhos. Seria como uma linguagem figurada, uma pessoa que tinha o carinho do seu dono, o carinho do seu possuidor. Jesus usou um termo de extremo carinho com aquela mulher. Então ela diz: Senhor, é verdade, não sou digna do teu elogio, estou conjecturando a palavra. Porque de fato, Senhor, esta mulher que vos fala, ela também pode comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela pode comer, Senhor, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Bendito seja o nome de Jesus. E naquele momento, querido, porque de fato, Senhor, esta mulher que vos fala, ela também pode comer. Então, meus queridos irmãos, ela continua a clamar, ela continua a expressar a sua humildade. Mãe, não perca a esperança, não perca a fé, não perca o entusiasmo. Aonde está o seu filho? Está no leito de hospital? Jesus vai lá. Aonde está o teu filho, mãe? Está numa prisão pública? Não perca a fé, não perca a esperança. Convide Jesus para entrar em teu coração nesse momento. E Jesus vai lá. Jesus vai fazer um milagre no teu filho, mãe. Jesus vai fazer um milagre na tua família, mãe. E essa mulher disse: Senhor, não é bom, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos
come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Esta mulher demonstrou necessidade do melhor refúgio, do maior amparo, da maior segurança para a sua vida. E neste momento, essa declaração desta mulher mexeu com as entranhas do Salvador. Jesus não está preocupado se você vai fazer um sacrifício monetário, porque isso não existe nas Escrituras. Olha, mãe, vem cá. Não existe sacrifícios que envolva as suas economias. Não faça sacrifício dessa natureza, porque isso é uma mensagem dos falsos profetas, dos mentirosos, que não estão preocupados com você, que não estão preocupados se você está doente, se você não tem pão para comer. Pelo contrário, esses falsos profetas, ele usa a Bíblia e artifício de persuasão para iludir você e fazer com que você pegue as suas economias e levem para a igreja e deposite no altar. Jamais faça isso. Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa que você faça sacrifício de vender a sua casa, o seu carro, os seus bens e depositar na igreja, como se isso fosse algo sacrificial que tocaria o coração de Deus. Em nenhum momento você vê isso nessa passagem bíblica. Esta mulher estava com a filha endemoniada. Se fosse nos dias de hoje, os falsos profetas iam dizer: dê o seu tudo, traga o seu tudo, faça a prova de Deus e você vai ver a cura. Esses miseráveis que vão apodrecer no inferno por causa da sua mentira, por transformar o evangelho da adoração, o evangelho da comunhão, o evangelho da busca, o evangelho da humildade, em uma artimanha para empobrecer o povo e enriquecer os partidores desse falso evangelho. Pelo contrário, quando ela se declarou dessa forma, o Senhor Jesus Cristo se moveu nas suas entranhas. E o Senhor Jesus Cristo disse: ó mulher, grande é a tua fé. Fé, porque ela demonstrou humildade, ela demonstrou adoração, ela demonstrou reconhecimento. Foi uma mãe que amava e não desistiu da filha. Mesmo passando cerca de 12 anos, ou 15 anos, ou a adolescência daquela menina, olhando para ela e vendo apenas as gargalhadas do diabo, os poucos casos de Satanás, porque Satanás não tem dó da humanidade. Satanás não tem dó do homem. Pelo contrário, ele quer a desgraça da nação, a desgraça da sociedade, a desgraça do governo. Ele quer trazer todo tipo de problemas insolúveis para as famílias. Porém, o diabo não sabia que dentro daquela casa, aonde ele aparentemente reinava, havia uma mãe que guardava uma fé, que guardava uma esperança. Uma mãe que, apesar de receber as críticas dos vizinhos, quem sabe do próprio marido, e também, apesar de receber
as injúrias de Satanás, aquela mamãe sabia que um dia a luz passaria bem próximo da sua casa. E esse dia chegou. Esse dia chegou na vida daquela mãe. Aquela mãe não perdeu a sua esperança. E diz a Bíblia que a atitude daquela mulher, que não era uma judia, foi tão nobre, foi tão devocional, foi tão riquíssima, que Jesus Cristo ficou impressionado. Jesus Cristo, quem sabe, naquele momento, olhou no olho de cada discípulo, e cada discípulo fazia assim. Baixava suas cabeças, envergonhado, porque eles queriam ser uma pedra de tropeço para aquela mulher, uma barreira para aquela mulher. Mas Jesus Cristo, quando viu aquela fé, Jesus Cristo elogiou aquela mulher. Olha, mamãe, não pragueje contra teus filhos, não leve os seus nomes para casa de macumbas, não leve os nomes deles para a mesa branca, para todo tipo de coisas que a Bíblia abomina. Mãe, pegue o nome dos teus filhos, escreva no papel, levante as tuas mãos para o céu e diz para Deus Pai, diga para ele: Deus Pai, este meu filho está no hospital, esse meu filho está na prisão, esse meu filho está com a Covid-19, mas Deus Pai, Tu és o mesmo que enviou Jesus Cristo para curar a filha da mulher cananeia. Eu coloco esse nome nas tuas mãos, pois eu acredito piamente que Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Naquele momento, a Bíblia diz que Jesus Cristo imediatamente disse: seja feito isto para contigo. Não foi para com as mães vizinhas, não foi para com outros enfermos, não foi para com o pai, os irmãos ou outras pessoas. Não, nem mesmo com alguém daquela multidão ou mesmo com o colégio apostólico. Porém, justamente com ela, especificamente com aquela mamãe, porque a fé não traz engano, a fé não confunde, a fé não abala, a fé não traz derrota, a fé é o caminho da vitória. Toma posse dessa palavra, mamãe. Toma posse dessa palavra, mamãe. Aonde essa palavra chegar, ela vai surtir um efeito tão grande. Em nome de Jesus Cristo, ela vai fazer com que a resposta da tua oração, do seu clamor, da sua adoração, vai mover o coração de Deus, vai mover o coração do Filho, porque Jesus vai operar na sua vida. E a Bíblia diz assim: seja feito isso para contigo, como tu desejas. Isso diz que Jesus Cristo deu um talão de cheque para aquela mulher, uma folha de cheque, assinado, mas não preenchido, e entregou nas mãos dela e disse: é uma experiência, é uma figura de linguagem.
e disse: tá aqui, minha querida, tá aqui, minha filha, seja para contigo conforme você deseja. Qual é o tamanho da bênção que você quer? E assim Jesus diz para você, mamãe, qual é o tamanho da vitória que você está pedindo? Qual é o tamanho da oração, da fé que você está depositando na vitória da tua família? Deus vai trazer emprego no Brasil. Deus vai trazer cura para o Brasil. Deus vai trazer sucesso para as mães brasileiras. Porque essa situação do momento não vai trazer prejuízos, porque Deus está no controle desta nação. E as mães que estão de joelhos, buscando e dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, essas mães serão atendidas. Esses pais, essa família, esse povo de fé não retornará aos seus lares em vão, porém com a vitória em suas mãos. E diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Mamãe, chega aqui. Você pode imaginar a alegria? Você pode imaginar a expressão de glória, de satisfação no olhar daquela mãe? Você pode imaginar o quanto aquela mãe voltou glorificando para sua casa? Jesus seguiu viagem. Os discípulos, com uma profunda lição de vida: temos que amar. Amar não só parcial, mas total. Amar não só os patrícios, porém, amar sem barreiras, sem fronteiras. Amar as raças, amar o ministério das mulheres, amar a posição das mulheres na sociedade. Elas também fazem parte da construção de qualquer instituição, seja civil, seja religiosa, seja que instituição for. A mulher tem o seu lugar privilegiado, pois ela é tão sábia quanto os homens. Elas são tão dignas quanto os homens. Elas são tão capazes quanto qualquer homem inteligente nessa nação, nessa igreja, nesse país, nesse bairro, nessa cidade, nessa favela. Elas são tão dignas quanto aquelas que moram nos palácios, nos arranha-céus. Diante de Deus, todos são iguais. E essa mãe, ela volta para sua casa com a alegria dobrada, com a satisfação dobrada. Oh, glória! Oh, aleluia! Essa mulher volta para casa pulando de alegria, pulando de alegria. E ela não esperava que ao chegar a uns 100 passos de casa, quem sabe uns 100 metros, ela não esperava que ao seu encontro viria uma linda moça, cabelos compridos, lágrimas nos olhos, sorriso nos lábios, pulando de satisfação, levantando as mãos para o céu e quem sabe dizendo: mamãe, mamãe, eu estou curada. E a mãe, com sorriso, com choro, corre ao encontro da filha: minha filha, o que houve com você?
Ele esteve aqui, mamãe. Ele veio aqui. O Senhor, o Deus de Israel, mandou seu mensageiro, expulsou o demônio, expulsou os espíritos malignos. Porque quem se apega com o diabo, quem dá lugar para o diabo, só tem desgraça na vida. O homem não precisa de mesa branca, de macumba, de terreiro. Essas coisas são diabólicas. Isso não serve para nada, só para atrair demônios, simpatia e pé de coelho no bolso, ferradura atrás da porta. Isso aí é você convidar Satanás para fazer parte de partes da sua casa, da sua família. Naquele momento, mãe e filha se abraçam e glorificam e dá glória. Mãe, explica melhor para mim. E ela diz: minha filha, vamos sentar aqui nesse banco. Eu vou contar tudinho para você o que aconteceu. Mãe, é verdade que ele existe? É verdade que ele é real, mãe? É, filha, é verdade. João Batista tinha razão. Isaías tinha razão. O profeta Jeremias estava certo. Os profetas estavam corretíssimos, filha. E é justamente ele. É justamente ele, filha, que eu tive um encontro com ele. Jesus Cristo, filha. Jesus Cristo em pessoa. Eu pude abraçá-lo aos seus pés. Eu pude me chegar a ele. E ele me tratou com tanto carinho, filha. Tanto carinho, assim como você ama seu cachorrinho de estimação. Assim como você ama o seu cachorrinho criado, que dorme na sua cama, que vive, que sai com você. Da mesma maneira que você trata, dessa mesma maneira, ele me tratou com tanto carinho, filha. E ele disse para mim: vai, a tua filha já está curada. Mamãe, hoje é o seu dia. A minha mãe foi embora em 2007. Como eu disse no início desta mensagem, nós morávamos numa casa de taipa, no terreno do colégio em Tajudo Colônia, onde ela trabalhava. Incansavelmente, ela vendia uns doces para os alunos. Depois que ela fazia todo o trabalho de zeladoria no colégio, ela ia na casa de alguns professores que o chamavam para trabalhar, e ali ela ganhava muitas vezes uma comida gostosa. Às vezes ela chegava em casa com uma vasilha, às vezes uma panela, e ali tinha um feijão, uma carne, um arroz. E ela compartilhava aquilo com eu, com Zé e com Davi. O pai estava na roça, trabalhando na foice, derrubando capoeira. E ali, queridos, nós íamos dormir. De manhã cedo sumia a piazada. Ia para casa da tia, para casa dos parentes. Ia sair brincando com o pneu de carro, nas varas, empurrando. Íamos brincar de gude, brincar de figurinhas de futebol, catar lixo, andar na beira do rio, andar à toa na cidade. À noite, retornávamos para casa
E lá estava ela, preocupada, às vezes braba. Onde vocês andavam? Por que não foi para a escola hoje? Muitas vezes eu ia para o colégio apenas para merendar. Quando eu comia aquela merenda, Dona Rita, a merendeira, Dona Azur, fazia aquela merenda que a gente comia. Quando a professora olhava e que dava as costas, eu vazava, ia para a rua. Só ficava na hora de comer. Era uma vida dessa forma. Mas, hoje, pela misericórdia de Deus, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, hoje eu sou um pastor evangélico, teólogo, ministro do Evangelho e um batalhador. Não sou rico, sou pobre, mas um batalhador, um cidadão que nunca entrou em qualquer tipo de corrupção no meu contexto religioso, onde estou servindo a Deus. Então, meu amigo, minha cara mãe, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Aprenda com a mulher cananeia. Uma vida difícil, mas com vitórias através da sua fé. Com esta palavra, eu quero pedir a Deus agora, desejando a todas um Dia das Mães cheio de bênçãos, cheio de vitórias e da presença de Deus acima de tudo. Essas flores aqui é para você, mamãe. Dedico elas para você. Bom dia para todas as mães, se bem que já é 13 horas, já passou, mas uma boa tarde. Deus o abençoe ricamente. Querido Deus, eu peço por essa mãe, esta mãe que tem derramado suas lágrimas, esta mãe cujo coração está tão apertado, ela não aguenta mais a saudade do filho que foi embora buscar uma vida melhor, da filha que foi embora buscar uma condição de vida melhor. Jesus, através do teu Espírito Santo, consola esta mãe. Entra no coração dessa mãe. Ela saiu da sua casa, ela não conseguiu uma configuração familiar. Ela está, Senhor, numa batalha constante e, quem sabe, derramando suas lágrimas pela sua mamãe, esta filha, este filho tão distante, mas que, se ele agora fazer uso da fé, o Espírito Santo poderá trabalhar na sua vida, trazendo consolação, trazendo vitória, trazendo alegria. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas as mães e declaro a vitória completa e total, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, peço que vocês compartilhem essa palavra. Entre em nosso canal no YouTube, Pitaco no Herege, e se inscreva em nosso canal, nos ajudando. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.